Fala JB, beleza? Dando continuidade aqui aos nossos programas sobre qualidade de vida, saúde e bem-estar. Hoje eu estou com o Dr. Carlos Alberto Marcondes, que ele é ginecologista obstetra, especialista em reprodução assistida. E eu sou muito suspeito para falar do Dr. Carlos porque ele é quem está cuidando da minha esposa, da gestação da Natália. Então eu aproveitei esses programas para vir conversar um pouquinho aqui com ele sobre algo que é muito polêmico, pelo menos no meu campo do exercício físico, da atividade física, que é exercício físico e gestação. Então eu queria que o Dr. Carlos Alberto Marcondes aí falasse um pouquinho sobre isso, principalmente nessa fase onde a gente lá no estúdio a gente recebe bastante gestante, principalmente nessa fase inicial da gestação, né, Carlos? O que você poderia falar para o pessoal, principalmente para as mulheres aí que estão começando essa fase da gestação e pessoas que já estão acostumadas a treinar, mulheres que já estão acostumadas a treinar e mulheres que nunca treinaram e chegam aí na hora, pô, eu tô gerando uma vida agora e agora eu preciso começar a cuidar da minha saúde. Perfeito, Thiago. Em relação a exercício durante a gestação, existe uma diferença muito grande. Então essa paciente que você está me perguntando, que é uma paciente que já tem hábito de fazer atividade física, que já faz escolhas saudáveis, que já se alimenta bem, que tem o peso controlado, principalmente pacientes jovens, essas pacientes podem continuar fazendo atividade física que elas já faziam. Então, por exemplo, uma paciente que já fazia academia, que já fazia caminhada, fazia pilates, fazia yoga, ela pode continuar fazendo, lógico que reduzindo um pouco a carga do que ela faz, reduzindo um pouco a intensidade do que ela está fazendo, mas não vejo nenhum problema. Mas pacientes que já estão com idade avançada, e da parte reprodutiva a gente considera a idade avançada acima de 35 anos, paciente que demorou mais que 6 meses ou mais que 1 ano para engravidar ou fez algum tratamento de reprodução assistida para engravidar, pacientes que têm sobrepeso, diabetes, pressão alta, essas pacientes daí deveriam esperar um pouco mais para iniciar alguma atividade física. Então, pacientes sedentárias, iniciar musculação, iniciar pilates, começar alguma coisa no início da gestação, talvez não seja uma boa ideia. E por que eu falo isso? Existe uma chance daquela paciente perder o bebê. Então mesmo uma gestante saudável tem um risco mais ou menos de 15 a 20% de perder a gestação. E quando que acontece isso? Até as 12 semanas, que a gente chama de primeiro trimestre. Então esse primeiro trimestre a gente bate muito nessa tecla, porque tem a maior chance. Então se a paciente faz parte desse grupo de 15 a 20% que vai ter uma perda, 90% dessas perdas acontecem no primeiro trimestre. Então justamente por alguma malformação ou às vezes por algum esforço físico que a paciente fez, às vezes alguma má alimentação, algum pico de glicemia, alguma coisa que fez com que aquela gestação não evoluísse. Tá. Então normalmente a gente contraindica que essas pacientes de mais alto risco façam atividade até as 12 semanas. Então elas só corrijam a alimentação, que passem com nutricionista, mas depois dessas 12 semanas, daí sim, daí é recomendado mesmo que ela passe com algum educador físico, com algum personal, alguém que vai instruir a atividade física. Então isso sim é bem recomendado. Tá. E uma outra coisa que eu queria te perguntar, porque é muito mito isso, né? E na verdade a gente percebe muito, a gente observa muito no dia a dia isso acontecer. Gestantes que são saudáveis, né? Que você na consulta você percebe isso, no dia a dia você vê pela alimentação, até pelo quadro geral da paciente, e ela mesmo assim ela acha que ela não pode fazer nada porque ela tem medo, porque falaram para ela, aquelas crenças que vão colocando na cabeça da gestante de que ela não pode fazer nada, de que ela não pode fazer exercício, que ela tem que ficar deitada, que ela não pode se esforçar. Como é que você consegue trabalhar isso? Porque eu digo a minha experiência pessoal como educador físico, como profissional de educação física, de você lidar com esse sentimento, né, por exemplo, de uma aluna minha, de como eu conseguiria trabalhar com ela dentro dessa expectativa dela de falar, poxa, eu não posso fazer isso porque eu tô gestante, mas ela tá se sentindo super bem, mas na cabeça dela, ela acaba colocando aquilo ali como um comportamento, né? Eu acho que isso também é papel do obstetra, é papel do médico que está acompanhando essa paciente, destacar para ela e deixar bem claro
que é fundamental que ela faça atividade física. Então é exceção aquelas pacientes que não deverão fazer atividade física. Então paciente que tem uma placenta baixa ou que tem risco de parto prematuro, um colo encurtado, essas pacientes são exceção, é a grande minoria. Todas as outras pacientes deverão fazer atividade física e isso tem que ser destacado pelo obstetra. Então não adianta o personal ou o profissional de educação física falar para ela que ela tem que fazer enquanto o médico não destaca isso durante as consultas. Então é fundamental que você pergunte para o teu médico se você pode, se você deve fazer atividade física. E uma coisa que eu ia te falar, doutor, ia perguntar, principalmente no pós-parto, como é que funciona isso? Porque a gente sabe que o parto normal, a cesárea, né, você tem que ter alguns outros cuidados para você retomar os treinamentos, né? Como é que funcionaria isso por essa visão agora? Isso também é outro cuidado muito importante. Do mesmo jeito que o pré-natal é uma coisa multidisciplinar, a gente tem que dividir o pré-natal não só o obstetra, mas com o profissional de educação física, quem vai fazer o treinamento dela, com a nutricionista. O pós-parto também é multiprofissional. Uma paciente que teve parto normal, sem dúvida nenhuma, ela vai poder voltar antes para as atividades físicas. Então, uma paciente teve um parto sem nenhum tipo de trauma, foi um parto natural, um parto tranquilo, ela normalmente em 2-3 semanas já pode voltar aos treinos. Para o parto cesárea é um pouco mais cuidadoso, porque ela, querendo ou não, tem uma cicatriz, então ela precisa tomar conta dessa cicatriz, que demora de 3 a 6 semanas também para ela voltar, mas ela tem que voltar sem fazer, evitando exercícios, por exemplo, que forcem o abdômen, então concentrando aqui o core que vocês falam. Mas em geral também, em 4 a 6 semanas ela também já pode voltar a caminhadas, a fazer pilates, exercício de alongamento, isso tudo é bem recomendado. Tá, e uma dúvida que eu tenho particularmente, eu acho que muita gente deve ter também aí que está assistindo a gente, qual que é a diferença entre parto normal e parto humanizado? O parto humanizado, na verdade, é um método, um meio de assistência ao parto. Então, normalmente, o parto humanizado, ele engloba uma equipe multidisciplinar também e, principalmente, ele coloca a gestante e o casal dentro das decisões do pré-natal e, principalmente, do parto. Tá? Então, durante o trabalho de parto, a paciente e o marido são inclusos nas decisões. Então, eles sabem quem é a equipe que está atendendo eles têm privacidade no ambiente que ela vai ter durante o trabalho de parto. E não necessariamente o parto humanizado precisa ser um parto vaginal. Então, se a paciente se informou e foi informada pelo obstetra do que é um parto normal, vaginal, e um parto cesárea, as complicações de um ou de outro, e ela no final, depois de bem informada, decidiu junto com o marido que ela prefere um parto cesárea, o parto cesárea pode ser um parto feito de modo humanizado. Então ela é feito com ela dentro de trabalho de parto, então quando rompe a bolsa ela começa com as contrações. Normalmente as luzes da sala são desligadas, então você reduz as luzes da sala. A paciente leva uma playlist, leva uma música que ela fica confortável ouvindo. Muitas vezes ela ouve isso no fim da gestação e o bebê já está acostumado com aquela música. O bebê nasce sem fazer grandes trações em cima dele, a gente tira o foco e a luz de cima do bebê quando ele nasce e ele é passado logo que ele nasce, mesmo sendo um parto cesárea, para a mãe direto ao nascimento. Então, lógico, ele estando bem, estando chorando, ele passa direto para a mãe. E agora você entrou num ponto aí que para mim é o primordial e até um dos motivos onde a gente está fazendo essa série de programas falando sobre qualidade de vida e saúde, aonde você humaniza o serviço, né? Por que você acha, na sua opinião, que tem crescido essa procura pelo parto humanizado, como a gente também percebe que tem crescido a procura por serviços humanizados, né? Aonde a gente deixa de procurar serviços, por exemplo, que se tornam mecânicos, onde perdem a humanização e as pessoas estão precisando, lógico, com essa tecnologia toda que a gente tem a nosso favor. Por que as pessoas elas estão querendo sair um pouco da tecnologia, elas estão querendo vir mais para a parte da humanização? O que você acha? Por que você acha que o número de gestantes que estão procurando por esse tipo de parto cresceram? Quando começaram a descobrir que a individualização do tratamento é fundamental, então você tratar o indivíduo como um só e integrar eles em cada tipo de decisão, você vê que tipo de hábito ele se adapta melhor, que tipo de atividade física ele se adapta melhor, ou qual tipo de experiência aquela paciente tem e que tipo de assistência ela gostaria de ter. Então, como eu disse, no parto humanizado e na assistência humanizada, isso mesmo durante o pré-natal, pode ter uma paciente que, mesmo bem informada, ela não quer que ela tenha um parto por via vaginal. Ela não quer. Então, ela mesmo tendo experiência que a irmã teve um parto normal e o bebê teve algum tipo de trauma,
a mãe tentou um parto normal e não teve uma cesárea. Ela não quer, ela foi informada e ela acha que ela quer passar por um parto cesárea. Isso também é assistência humanizada, isso também é individualizar. Eu não acho que a sociedade e ninguém tem direito de falar que a paciente é obrigada a ter um parto normal. E hoje em dia isso as pacientes estão começando a entender melhor. Eu acho que essa questão da individualidade biológica ela é muito importante, não só para você, no caso de nós profissionais, a gente conseguir oferecer um serviço de qualidade que geralmente acabe gerando algum tipo de resultado. É importante também para o paciente, para o aluno, no meu caso, a gente conseguir fazer com que ele tenha essa consciência de que cada pessoa é uma pessoa diferente, cada organismo funciona de uma maneira, cada pessoa tem desejos, tem vontades e de acordo com isso ela consegue escolher o profissional que ela vai querer trabalhar, a forma como ele trabalha, se ela se identifica ou não com o tipo de trabalho que cada profissional faz. O trabalho multidisciplinar ele é muito importante, como a gente estava falando aqui nesse nosso bate-papo, que o trabalho do obstetra, ginecologista ele é muito importante, o trabalho da comunicação entre o profissional de educação física que trabalha com essa gestante, com o médico é muito importante, assim como o fisioterapeuta ou a nutricionista. É importante essa comunicação porque o grande beneficiado vai ser o paciente, vai ser o aluno. Então fica aqui para vocês essa dica desse bate-papo muito bacana. Obrigado, doutor, por ter me recebido aí. Obrigado por cuidar aí da nossa família. Com certeza a Nath ela tá numa gestação aí de 4 meses e 1 semana, praticamente 17 semanas aí, e tá sendo muito bacana a gente vivenciar, a gente vir aqui praticamente todo mês, a cada 5 semanas a gente vem, né? Mais ou menos. A cada 4, 5 semanas a gente tá aqui, a gente faz ultrassom, a gente vê o bebezinho crescer, a gente vê como é que fica todo esse processo que pra gente é uma transformação, nosso primeiro filho. Então tenho muito a agradecer você aí e também pelas informações que você tá dando aqui pra gente. Acho que vai ser bem enriquecedor para todas as mamães aí e que estão querendo ser mães também aí nesse programa aí do JB, beleza? Eu que agradeço, Thiago. Muito obrigado pelo convite. Eu fico à disposição para o que vocês precisarem. Muito obrigado. Obrigado.